Em Brasília, profissionais de saúde estão na linha de frente em um esforço diário para conter a propagação da Covid-19 e para cuidar das pessoas doentes, enquanto colocam a própria saúde em risco. Hoje, eu conversei com alguns profissionais de saúde sobre os desafios que eles enfrentaram e enfrentam ao trabalhar na linha de frente ao combate à Covid-19. Os relatos são de profissionais incansáveis que sentiram os impactos da pandemia na linha de frente e a dificuldade de estar no ambiente de saúde quando o profissional é requisitado ao extremo. Você acompanha agora o relato de cada um deles. É um vírus muito forte, muito letal, desconhecido, onde a gente não sabia o que fazer, né? Foi traumático, foi assustador, muito assustador a gente não ter no paciente, do que a gente podia fazer para ajudar o paciente, de como se proteger, né, para não se contaminar com um vírus que, além de desconhecido, eu percebi que o organismo parece que depende do organismo do paciente contaminado, a letalidade, né? Voltar para casa, ou a gente saber se o paciente ia superar ou não aquilo. Em relação à sua família, como você se sentia? Muito medo de chegar em casa, levar para casa, de chegar em casa e levar para casa pensando que aquilo que seria um vírus tão mortal que qualquer coisa poderia contaminar a minha família toda, poderia contaminar os bem mais próximos a mim, né, os colegas, e perder de uma vez por toda. E no pós-pandemia, você acha que valeu a pena a batalha? Valeu. Entre perdas e ganhos? Perdemos muito, né? Perdemos muito, acredito que podíamos ter perdido menos, e agora já tendo mais noção um pouquinho desse vírus, eu acredito que a gente devia ter... não a enfermagem, mas a população devia ter se resguardado mais ainda, acreditando mesmo na severidade. Sobre a vacina, ajudou? Sim, acredito que sim, a vacina ajudou muito. Ajudou diminuindo a contaminação, né? Deixando o organismo parece que já conhece aquele vírus, né? Tem uma defesa. Ouvíamos nos noticiários de um vírus novo que estava chegando por aí, que ia chegar no Brasil. A gente ficou na expectativa do que poderia acontecer aqui. E infelizmente chegou. Os primeiros atendimentos foram terríveis, porque a gente não sabia com quem a gente estava lidando. O medo de se contaminar era gigantesco, o medo de levar para casa era maior ainda. A gente estava totalmente apreensivo no hospital. Quem estava na linha de frente cuidando desses pacientes acabava ficando isolado dentre os próprios funcionários, porque ninguém queria nem chegar perto da gente, então nós ficamos literalmente isolados. A angústia era terrível, não dava vontade de voltar para casa, porque a gente tinha medo, não sabia como é que a gente estava, né? A vontade era de ter até roupa descartável para não transmitir o vírus, não levar para lugar nenhum. Devagar a gente foi acostumando. Vimos vários colegas que morreram nessa batalha. Sobrevivemos, mas parece que faltou algo que talvez a gente podia ter feito a mais. Realmente é um sentimento de impotência, um sentimento de dever cumprido, é uma mistura de medo, de alegria, de angústia. Hoje a gente viu que mais de 600 mil pessoas só no Brasil vieram a falecer. Infelizmente, a gente acredita que salvamos muitos, mas realmente é um sentimento de tristeza. Apesar de a gente sentir que a nossa parte foi feita, o sentimento de tristeza.
Bom, acredito que as pessoas muito querem saber sobre os desafios todo dia que a gente passa, né? Que não são poucos, são muitos. Eu posso falar tanto como enfermeira que lido todos os dias com os pacientes, né? Vejo todos os dias como é difícil a questão de necessitar de um hospital público e também como paciente, né? Como enfermeira, a gente lida com todos os desafios possíveis, né? Às vezes por falta de algum material, ou às vezes por falta de algum exame complementar. Não é fácil. Você vê pacientes, muitas das vezes, sem comorbidade nenhuma, né? Passar por situações tão complicadas, muitas vezes vindo a óbito. E às vezes até mesmo como paciente que eu fui, mas graças a Deus tive a oportunidade de estar numa unidade particular. Não tive comorbidade nenhuma, porém fiquei grávida, fiquei 12 dias na UTI. E assim, a gente vive num mundo que hoje em dia você ser profissional e lidar com a doença do Covid, uma doença que por mais que a gente aprenda, por mais que a gente estude sobre ela, sempre tem algo novo, né? Então eu acredito que a gente, quando nós passamos por outro lado, estar como paciente, a gente tem uma visão muito diferente. E eu acredito que nós, como profissionais, a gente deve ter essa visão holística, né, do paciente. E saber como lidar, porque nós, enquanto profissionais de saúde, a gente não está ali só como profissionais da saúde, cuidar da doença em si. A gente acaba meio que sendo psicólogos, né, até mesmo... Sobre isolamento. Não ver família. Do isolamento. Até a questão do isolamento, por exemplo, familiar. O paciente, ele se vê num quadro, muitas das vezes ficar sozinho, não poder falar com a família não ter muitas das vezes uma orientação, ou muitas das vezes não saber o que está se passando com o paciente. Isso é uma coisa que a gente vê muito nos setores, na unidade pública. Muitas das vezes, pela correria da equipe, às vezes a família fica sem saber sobre o quadro do paciente. Muitas das vezes eles não sabem pelo medo de perder, porque não é fácil. Hoje você está falando com a pessoa, amanhã você não sabe. Então hoje em dia realmente tornou-se muito complicado. Hoje nós enfrentamos um vírus maléfico que está acabando com várias vidas e os médicos até hoje não chegaram à conclusão. Temos muitos desafios, ainda mais trabalhando para os órgãos públicos. Falta de materiais, falta de medicação, falta de EPI, e estamos aí cada vez mais nos empenhando a dar o nosso melhor. Às vezes nem tendo o que para fazer o que deveria ter sido feito, mas mesmo assim nós tentamos fazer o melhor para ajudar a pessoa naquele momento tão difícil. E o medo do risco de contaminação? Nós temos um grande, ainda mais a gente que tem família em casa, né? A gente tem que estar sempre nos policiando aqui, mas para vocês terem noção, a gente tem que ter um capote por dia. Então assim, o risco é gigantesco ao chegar em casa. Antes de entrar em casa, nós temos que tirar a roupa, deixar em cima de um tanque e entrar só com as partes íntimas, de cueca ou as mulheres de calcinha e sutiã, tirando tudo para poder ir para o banheiro tomar o banho, para não correr o risco de infectar nossos familiares que não tem nada a ver, que às vezes eles estão lá nos esperando, querendo dar um abraço, querendo dar um beijo. A gente tem que se privar desse momento para tomar o banho, se desinfetar e depois sim poder chegar aos nossos familiares. Então assim, é um momento muito difícil. E os ganhos? Espero que passe logo. Os ganhos. Muitas vidas salvas. Então assim, se sente realizado com o trabalho feito? Nós, apesar de toda a dificuldade, ainda quando conseguimos, né, ver uma pessoa que está melhorando, que consegue sair dessa, que depois acaba até vindo, né, nos agradecer, é muito gratificante. A Covid, uma doença que nos pegou de surpresa, da qual não saberemos o que era, como agir.
ficamos com medo, sim. Vimos muitas pessoas morrerem, muitas pessoas perderem a vida. E desde então estamos trabalhando com a Covid. Por agora, a sequela da Covid. E foi muito difícil trabalhar na linha de frente, pois não sabíamos o que estava fazendo, não sabíamos como agir. Era uma doença desconhecida. E agora sim, já tem muitos meios, a vacina, e a nossa única maneira de se prevenir contra a Covid, desse vírus, é se vacinando. Então, vacinem-se, vacinem, porque a doença ainda está aí.